Olá, vamos começar a nossa aula número 2 do curso de Lógica de Programação com a Visual G. O tema desta aula é Lógica e Algoritmos. O que é lógica de programação? A lógica de programação é técnicas de organizar códigos programáveis para construir programas de computadores. Conforme Souza e outros autores, aqui citado por Daurício, o papel da lógica de programação é provar que um algoritmo que foi elaborado está correto, juntamente com a simulação do algoritmo, que consiste em executá-lo com dados reais, e é possível saber se está correto e se leva a valores consistentes. Aqui do lado direito da tela tem o pensamento sobre lógica de programação. E aqui diz que a lógica de programação é a maneira como se escreve um algoritmo, que nada mais é do que uma sequência de passos logicamente organizados para a execução de alguma tarefa. E esta é uma visão geral dos especialistas na área de lógica de programação de computadores. O estudo dos algoritmos. Algoritmo é um conjunto de passos logicamente organizados que tem o objetivo de executar de forma satisfatória uma determinada tarefa. E não é difícil de compreender o que é um algoritmo. Vamos ver, então. Gato aqui diz o seguinte: um algoritmo é uma forma de organizar a sua lógica, a solução para o problema que está sendo solucionado. Normalmente, um algoritmo é uma sequência de passos em ordem e sem ambiguidade, que deve ser seguida para resolver um problema. Aqui do lado direito, nós temos o seguinte: um algoritmo para atravessar uma avenida. É um algoritmo simples e é um algoritmo também classificado como não computacional. Eu acho que nós já conversamos sobre essa questão de algoritmos computacionais e não computacionais. Os algoritmos computacionais são aqueles que são passíveis de serem transformados em programas de computadores. E os não computacionais não podem ser transformados em programas de computadores. É claro que um programa, ou melhor, um algoritmo para atravessar uma rua não pode ser transformado em um programa de computadores. E aqui diz o seguinte, na primeira linha: início. Na segunda, se posicionar na faixa de pedestres. Na terceira linha, esperar que todos os carros parem. Na quarta linha, todos os carros estão parados. Aqui tem uma questão, né? É equivalente a: se todos os carros estiverem parados, então atravesse. Se não, não atravesse. Então, aqui na linha 4, todos os carros estão parados? A resposta aqui é não. Na linha 6, então, esperar que todos os carros parem. Na linha 7, todos os carros estão parados? A resposta sim, estão parados. Na linha 9, atravessar a avenida. E fim do algoritmo. Ok? Então, aqui você percebe que o algoritmo tem um início e tem um fim. E tem nesse intervalo várias ações a serem executadas, ok? As características normalmente dos algoritmos são as seguintes: todos eles são enumerados linha por linha, todos eles têm apenas um verbo ou uma ação em cada linha, ok? E todos eles têm início e têm fim. Vamos apresentar agora alguns algoritmos computacionais, mas antes vamos falar um pouco sobre variáveis. O que é uma variável? Quando nós declaramos uma variável, nós estamos, na verdade, nomeando um espaço na memória do computador com aquele nome da variável que nós criamos. Por exemplo, uma variável A, uma variável B, uma variável nome, uma variável C. Quando nós criamos essas variáveis, na verdade, nós estamos nomeando esses locais na memória do computador, que nós chamamos de alocação de memória. Criando então essas variáveis, esses espaços ficam reservados na memória do computador para que se possa fazer alocações de valores, que podem ser nome de pessoas, nome de peças, valores de salários e etc. Ok? Então, quando se cria, está-se, na verdade, reservando um espaço na memória.
E aqui você pode adicionar valores, alterar os valores, consultar os valores e apagar esses valores, ok? Isso tudo acontece através dos programas de computador, legal? Algoritmo para somar dos números. Observe que agora nós temos aqui um algoritmo computacional, que você pode transformá-lo em um programa de computador. Então vamos ver. Início, digite um número, esse número vai ser digitado no teclado do computador. Guarde o número digitado. Quando se diz guarde o número digitado, ele vai ser guardado em uma determinada variável, que aqui não está dizendo, né? Mas que normalmente se guarda em uma determinada variável quando se digita alguma coisa no computador, né? No teclado do computador. Na linha 4, digite outro número, também vai ficar guardado lá na memória do computador através de uma variável. Quinto passo, guarde o número digitado. Sexto passo, some os dois números digitados. E o sétimo passo, fim do algoritmo, tá? Então aqui um algoritmo para somar dois números. Aqui nós temos mais um algoritmo para encontrar a média aritmética de dois números. Também é um algoritmo computacional, certo? Você pode transformar esse algoritmo em um programa de computador. Primeiro, início. Linha 2, digite o primeiro número, depois guarde o número digitado, digite o segundo número, guarde o número digitado, digite o terceiro número, guarde o número digitado, some os três números e divida por 3. Mostre o valor encontrado, que é exatamente a média. E aqui, fim de algoritmo. Bem, pessoal, aqui terminamos essa aula número 2. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.